That work came at a very particular time when there was very little action on the part of the government. They were not funding. There was a great deal of stigma against HIV positive people. What needed to happen was a conversation needed to start that engaged the government, that engaged HIV positive people, that engaged everyone else. So the work that we did then was, in some sense, ready-made for easy slogans. We were working and we were started by a larger activist group, which was ACT UP. And without ACT UP, we wouldn't have existed and we wouldn't have had the energy to do our work. We wouldn't have had access to the information that helped inform our work. So I think that it was really important for us, and possibly for others who want to work this way, to have a larger group to be a part of. A lot of our work stemmed not only from our own rage and desperation, but from the energy of ACT UP as a whole. Every Monday night, there was an ACT UP meeting where hundreds of people went. And the irony was, even though we all felt desperate and filled with rage, there was a tremendous amount of creativity and energy that was created in those meetings and because of that group. De alguma maneira, essa ideia de interferência cultural, né, o culture jamming, aparece um pouco no trabalho do Grand Fury, no sentido em que eles se apropriam dos códigos visuais e estéticos das campanhas publicitárias da Benetton e criam Kiss and Doesn't Kill. Muita da linguagem do Grand Fury tem a ver com essa questão publicitária. Ou quando, por exemplo, eles se apropriam dos códigos visuais, da imagem da capa do jornal do New York Times e criam um jornal falso chamado The New York Crimes, que faz toda uma crítica a toda a cobertura, né, desfavorável, né, que naquele momento o New York Times fazia em relação ao tema da crise da AIDS. Quando a gente observa a produção do Grand Fury e como eles vão lidando com essa figura do masculino e do feminino, a gente identifica, por exemplo, a preocupação deles quando produzem o Kiss and Doesn't Kill, de trazer 3 casais interraciais, de trazer um homem negro, de trazer um homem asiático, uma mulher negra, enfim, essas pessoas ali para essa representatividade, porque quebra justamente nesse lugar da manutenção do masculino branco como representação da coletividade LGBT. Né? Então, eu acho que isso é algo bastante especial. Né? We were very happy to see that the Kissing Doesn't Kill billboard had a placement in the museum facing out. And that was always a condition that we made when we showed our work. This piece came as a result of our feeling that at the time the art world was holding benefits and auctions and trying to raise money for the AIDS crisis to donate to some of the organizations like Gay Men's Health Crisis, which at the time were not really taking an activist stance. And we wanted to say to the art world that that kind of response was not enough, that they needed to step up
and to support the activist work of ACT UP, and to help us and to come out onto the streets and demand, funding and to fight against the stigmatization of HIV positive people. It was a denunciation in a sense. We were saying, you can do more than simply raise money for this effort. Essa é a primeira exposição do Grand Fury na América Latina. Embora o Grand Fury tenha trabalhos em coleções em museus nos Estados Unidos, né, todo o trabalho produzido pelo Grand Fury é de domínio público, eles fizeram 2 exposições em 2 galerias, uma em 2012 em Nova York e outra em 2018 em Londres, mas de fato essa exposição no museu é a primeira no MASP, né? E a gente resolveu justamente abrir o ano de Histórias da Diversidade LGBTQIA+, com uma exposição do Grand Fury, porque essa exposição convida a uma reflexão, né? A memória de uma epidemia que ainda deve ser recordada. Acho que tem essa ideia também de um artista, de um ativista que está elaborando a sua própria dor, a sua própria raiva, o seu próprio sentimento de luto, mas que também está querendo que a sociedade veja, né? Que as pessoas vejam, né? Por isso que é uma arte que também está presente no espaço público, para que as pessoas vejam e sintam também isso e se engajem também. A gente sente essa relação entre arte e resistência e, como muitos coletivos têm pautado recentemente, né, nos últimos anos, a ideia de resistência no sentido de existência mesmo, né, de reexistência. Uma ideia de pensar a vida humana como algo que é necessário de ser defendido, justamente porque no contexto que a gente vive nos últimos 100 anos, 200 anos, sei lá eu quanto tempo, na verdade, algumas vidas sempre valeram mais do que outras. Acho que isso é algo que está bastante forte no trabalho do Grand Fury, que é de pontuar, né, a importância das vidas dessas pessoas,